Um mini PC barato, mas com muita potência. Hoje no canal vamos dar uma conferida no mini PC Ayaneo AM01. É o primeiro mini PC da marca que é especializada em portáteis e o primeiro produto deles a aparecer aqui neste canal. O AM01 faz parte de uma coleção chamada de Remake, que é um conjunto de mini PCs e também PCs portáteis que tem inspiração em consoles retrô. Mas antes do unboxing, vamos primeiro dar uma olhadinha em quais produtos, em quais versões o AM1 está disponível e também os seus valores. No momento você consegue adquirir o seu pelo site Indiegogo e ele está no estágio chamado In Demand. Logo depois que ele acabar, você só consegue comprar pelo site oficial da empresa. Eu deixo os dois na descrição. E aqui nós temos uma tabelinha dos modelos disponíveis. Temos com dois processadores, o Ryzen 3 3200U e o AMD Ryzen 7 5700U. O que enviaram para mim foi o modelo 3200U com 16 GB em conjunto com 512 de SSD. Vocês podem ver que o modelo, gente, no Indiegogo é de $239, o que é muito barato para o que ele oferece, né? As 100 unidades iniciais que estavam por 219 já foram vendidas, né? E depois que ele for para o site, o preço de mercado será de $259. Lembrando que essa versão 3200U recomendada para quem quer jogar retro games e também fazer atividades mais leves. Você tem ainda o modelo 5700U que oferece uma potência maior, tá? Você consegue até jogar alguns títulos AAA, claro, devido aí às proporções, né? Não tenha em mente algo muito robusto, porque é um gráfico integrado, mas você consegue, creio eu, em melhor opção, o modelo de 16512, caso você queira, que está aí custando no momento $329. E já aproveitando para mencionar a respeito das taxas, geralmente ele é taxado em 150 a R$200. Assim que você comprar, mande um e-mail para a empresa dizendo que você está no Brasil para declarar um valor abaixo, né, de $50, ou seja, procedimento padrão que vocês já conhecem. Passando para o unboxing do produto, ele vem numa caixa toda tematizada. Pelo que eu vi outras pessoas que receberam, nem todo mundo teve sorte dela chegar intacta, infelizmente, por conta dos nossos correios, mas nós já temos ali algumas informações, inclusive, a respeito da configuração do dispositivo da qual você comprou. Abrindo a caixa, nós encontramos o manual, né, um manual também de como você expandir a memória, por exemplo, tanto memória RAM como também a memória de SSD. É possível você instalar um SSD de 2,5 polegadas no seu mini PC, aumentando aí, né, a quantidade de armazenamento e também de memória RAM, caso você queira. Encontramos também um manual de instruções do Ayaneo Space, que é um dispositivo que a empresa envia junto com seus dispositivos, e a gente vai dar uma olhada mais para frente. E por último, temos uma série de adesivos com temática retrô que você pode colar e customizar na parte da frente do seu mini PC. Aí fica na sua opção, caso você queira ou não utilizar. Ainda mais fundo na caixa, nós encontramos um cabo HDMI, também parafusos e todos os aparatos necessários para você instalar ou expandir a memória, tanto de armazenamento quanto memória RAM. Encontramos também um pacotinho com ímãs que você pode adicionar, né, modificar na parte frontal do seu mini PC. Eu deixei o que veio, que eu achei já bem bonito. E encontramos a fonte do produto, que vem numa sacada muito boa, vem vários adaptadores para padrão de tomadas do mundo inteiro, né? Basta você pegar o padrão europeu e conectar na fonte para conectar nas tomadas brasileiras. Mostrando agora o produto para vocês, podem ver que ele tem um visual bem nostálgico, né? Ele remete ao Macintosh da Apple. Então, caso você seja uma pessoa que o fator design é importante, com certeza vai gostar desse aqui, né? A maioria dos mini PCs tendem a ser meio mortos, né? Não tem um visual muito chamativo, né? Tendem a ser uma coisa muito simples, coisa que não é o caso deste modelo, né? Caso você não ligue para isso, é só um plus que você vai ter. Ele conta com saídas de ar em 3 lados, né, nas laterais, e na parte de baixo nós temos, né, o cooler, e dá para ver uma grande entrada de ar. A gente tem pezinhos emborrachados também. E bora falar das conexões. Na parte da frente nós temos uma USB 3.2 Gen 1 tipo C para transferência de dados, em conjunto com uma entrada de 3.5 mm para você conectar fones de ouvido, por exemplo. Na parte de trás temos a entrada de energia, uma porta DisplayPort, uma HDMI,
3 USB-A 3.0, uma USB-A 2.0 e entrada de Ethernet, né, RJ45. Eu achei ele bem robusto em termos de conexões, dá para você inclusive conectar 2 monitores de uma vez só. E ligando o PC, gente, uma boa notícia, né, o Windows vem bem limpinho, tá? O Google Chrome e outras coisas que vocês estão vendo aí, eu mesmo que instalei, né, para fazer os testes para vocês. A gente tem logo esse Hello também bem nostálgico, remetente a Apple, ou seja, ele vem bem limpinho já com o Windows também ativado. Primeira coisa que eu recomendo você a fazer é ir no software Adrenaline, que já vem pré-instalado, e atualizar o driver de vídeo. Recomendo que você marque aquela opção para receber os drivers beta, é bem importante para receber as últimas atualizações para o processador de vídeo integrado. E recomendo também que você vá na opção de planos de energia e coloque para o alto desempenho para usar todo o potencial do seu mini PC. Dando uma olhadinha no aplicativo, no chamado Ayaneo Space, basicamente é uma central para você inicializar, né? Você pode gerenciar os seus jogos a partir dela. E na parte de configuração nós temos algo bem importante, que é o ajuste do TDP. Você pode aumentar e ajustar o nível de energia que vai para o processador. Eu recomendo você levar até 35, que é o máximo que ele aguenta. Isso não é um console portátil, vai ficar sempre conectado na energia, então não tem o porquê economizar neste sentido. O Ayaneo Space oferece também uma opção de overlay nativo do sistema, tá? Apesar que eu não gosto dele, gente, porque ele tende a reduzir o desempenho dos jogos utilizando em conjunto com esse overlay. Eu preferi utilizar o tradicional MSI Afterburner. Como eu falei, esse aplicativo é mais voltado para os PCs portáteis e eu não vejo fora essa utilidade do TDP, né, de ficar usando com o mini PC, mas aí vai de você. Começando com o teste em alguns jogos, eu peço desculpa para vocês que eu não consegui gravar diretamente a tela aqui com o overlay aparecendo, né, o overlay do MSI, muito menos o da Ayaneo. Eu não sei o porquê isso aconteceu, então eu gravei a tela aqui com o celular, né, não fica com a melhor qualidade, mas vocês conseguem ver como tá rodando, né. Primeiro game que eu testei foi o jogo Batman Arkham City, que rodou muito bem. Eu coloquei o game em 1080p com tudo no mínimo, certo? Sem anti-aliasing nem nada do tipo. Coloquei tudo no mínimo e ele rodou acima dos 40 quadros por segundo. Aí você pode aumentar a qualidade gráfica, mas eu não recomendo. Eu acho melhor a fluidez, né, do que você ter um melhor gráfico para esse tipo de dispositivo. Realmente faz a diferença você ter quadros a mais. Outro jogo que eu testei foi o Lego Hobbit. Este aí foi um cenário diferente. Eu coloquei também em 1080p. Coloquei a qualidade das texturas no alto e só reduzir os efeitos de processamento, como por exemplo o sombreado, iluminação e coisa do tipo. Eu coloquei no médio, tá? E mesmo assim eu consegui em maior parte do tempo ficar acima dos 60 quadros por segundo. Tá? Em algumas partes ele tende a ir para 50, nada que chegue a incomodar, mas jogos da franquia Lego no geral, principalmente os dessa geração, vão rodar tranquilamente. E não podia faltar, claro, o grande GTA V, sucesso de vendas, né? Eu testei nesse mini PC, coloquei, gente, o jogo com tudo no mínimo em 1080p, e ele rodou na casa dos 30 quadros por segundo, tá? Mas em muitas horas ele tende a cair para 25, até mesmo 20, tá? Eu não gostei da experiência no geral, então eu deixei no mínimo e coloquei o game com a resolução 720p, o que melhorou demais a fluidez. A imagem não ficou tão comprometida assim, eu achei tão uma experiência legal. Ele tende a rodar ali perto dos 40 quadros na maior parte do tempo. E a conclusão que eu chego com vocês com os jogos de PC é que games, principalmente ali da 7ª geração de videogames, né, PS3, Xbox 360, tendem a rodar muito bem, tá, com esse hardware. Lembrando que ele é o hardware de entrada, ainda tem uma opção com um processador melhor, tá? Caso você queira jogar games recentes, né, eu não recomendo, tá? Mais jogos 2D, jogos indie, jogos 2D da geração atual vai rodar bem também, mas jogos AAA, aqueles mais pesados, eu não recomendo para esse processador. Quanto mais antigo o jogo, melhor o desempenho, tá? Como eu falei, jogos da 7ª geração para baixo tendem a rodar muito bem. Começando agora, gente, com a nossa sessão de emuladores. Eu testei primeiro o PlayStation 2 com a última versão do PC SX2, testei 3 jogos, né? Começando com God of War, coloquei na resolução 1.5x, ele funcionou muito bem, tem pequenas quedinhas de vez em quando, mas nada que chegue a atrapalhar. Em 2 vezes já fica pesado e não consegue rodar.
Então muito atento a isso. Testei também o jogo Jack 2, que continua na resolução 1.5x, porém eu tive que usar um pequeno pulo de ciclo, no caso, né, a primeira opção disponível para o pulo de ciclo. Com isso o jogo funcionou de boa, lembrando que a série Jack é uma série bem pesada de jogos, então foi muito bom ver ele funcionando. Testei também o jogo Need for Speed Hot Pursuit 2, continua com a resolução 1.5x, tá? E sem nenhuma modificação, sem pulo de ciclo nem nada do tipo. Tá? De vez em quando, ali, quando tem muita coisa acontecendo na tela, ele pode dar uma quedinha, mas no geral funciona muito bem. A maioria dos títulos, caso você queira jogar na resolução nativa ou até em 1.5x, vai funcionar de boa, porém alguns você ainda vai precisar fazer alguma ali modificação ou algo do tipo, e alguns extremamente pesados você não vai conseguir jogar, mas eu acho que são bem poucos. Outro sistema que eu testei, gente, foi o 3DS com o Citra Canary, e esse eu digo para vocês que eu fiquei muito impressionado. Basicamente eu testei 3 jogos do Super Mario 3D Land, testei o Mario Kart 7 e também o Pokémon Ultra Sun ou Ultra Moon, não lembro qual que é, mas é um dos dois, e todos funcionaram 100% da velocidade, 60 quadros por segundo e ainda por cima com um upscaling de 2 vezes, ou seja, estava em 2 vezes a resolução do Nintendo 3DS, que já deixa a imagem muito melhor. Eu vendo aqui no monitor 1080p já melhora demais e a experiência é muito boa. Ainda deve ter algum joguinho aqui ou outro ali que deve ser muito pesado, tá? Mas no geral eu recomendo 3DS para esse mini PC. Outro sistema que eu testei foi o Nintendo Switch com o Yuzu. Testei 3 jogos, o Super Mario Odyssey, o Super Mario Bros. Wonder e também o Pokémon Sword. E no geral eu não recomendo a Nintendo Switch para esta versão. Com a 5700U, com um processador um pouco melhor, você tem resultados bem melhores, tá? Mas o que eu testei aqui, por exemplo, o Super Mario Odyssey, em muitas partes ele fica 60, porém na maioria das vezes vai ter alguma quedinha. O Super Mario Bros. Wonder, nós temos uma inconsistência muito grande na taxa de quadros. É um jogo que tem uma taxa de quadros dinâmica, mas mesmo assim não adiantou, tá? Ele puxa muita GPU ali do mini PC, tá? E o Pokémon Sword, gente, foi o único que eu achei que dá para brincar, tá? E ainda assim, muitas partes você vai ter quedas para 20 quadros por segundo, mas dá para brincar ainda, caso você tenha muita paciência. Creio eu que jogos 2D, jogos bem simples de Nintendo Switch, você consiga executar muito bem, mas esses grandes títulos do console eu não recomendo. E por último eu testei o Wii U com o Cemu na sua última versão experimental, se eu não me engano é a 65. Tive experiências variadas, mas no geral bem positivas. Testei, por exemplo, Super Mario 3D World, que funcionou lindamente, sem nenhuma modificação, a 60 quadros por segundo, pode jogar de boa nesse mini PC. Testei também o Mario Kart 8, né, que está presente no Switch, só que aqui tende a ser mais leve. Eu não achei a experiência 100%, mas eu acho que ainda dá para dar uma aproveitada, dar uma brincadinha. Eu reduzi a resolução dele pela metade, aí ainda assim algumas partes tende a cair para casa dos 50 quadros, mas eu acho que dá para brincar um pouquinho. E claro, não podia faltar o The Legend of Zelda Breath of the Wild, gente. Esse é pesado mesmo. Então eu reduzi a resolução do jogo, reduzi coisas como sombra e efeitos de pós-processamento e travei o FPS++ em 20 quadros por segundo, tá? Para ter a melhor experiência que eu consegui, mas no geral eu não recomendo. Mas coisas como New Super Mario Bros. U, Captain Toad Treasure Tracker, dentre outros games que estão presentes no Switch e também estão no Wii U, você vai aproveitar muito bem com o Cemu. Então fica a dica aí para vocês. E como fica, gente, a situação dos emuladores com essa versão com 3200U? Eu não mostrei aqui a mais sistemas antigos como Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy Advance, ou seja, 8, 16, 32 bits, PlayStation 1, Dreamcast, vai funcionar muito bem. Se você quer um sistema retrô para jogar esse tipo de conteúdo, principalmente, pode ir sem medo que é sucesso, tá? Só fique atento aí, ó, PlayStation 2 eu deixo aí como ok, Nintendo Wii U eu deixo como ok, Switch não recomendo, PlayStation 3 não recomendo, Xbox 360 não recomendo, então coisas desse tipo, fique atento, você até consegue Nintendo Switch, como eu falei, com a versão mais potente do mini PC, mas lembre-se aí das ressalvas do Sr. Linguiça. E bom, gente, tá aí, mini PC Ayaneo AM01, uma coisa que eu não mencionei aqui é que você pode usar ele também
como uma central multimídia na sua TV, por exemplo. Aí você consegue assistir filmes 4K sem problema nenhum. Tudo isso aliado à possibilidade de jogar games retrô. É um mini PC, faz tudo que um PC faz, muito útil para você. Tudo isso custando muito, mas muito em conta mesmo. Eu achei um valor bem acessível porque ele consegue oferecer. É isso, deixa os links na descrição. Muito obrigado, Ayanil, e fui!